Existem situações ou atitudes que tomamos ao longo da vida que faz com que a vida tenha mais prazer, com que a vida seja mais alegre, com que ela seja melhor de ser vivida. No meio do cotidiano, no meio das tribulações, algumas atitudes podem fazer com que a vida seja alegre. Essas atitudes são as comemorações. Comemorarmos diversas situações na vida, lembrarmos de situações passadas que nos dão alegria, marcarmos essas comemorações, marcarmos com festas, com almoços especiais, comemorar os nascimentos das crianças, os nascimentos dos nossos filhos, dos nossos netos, dos sobrinhos, comemorarmos as formaturas, ir às festas de formatura, mas ainda comemorarmos as viagens, comemorarmos as aquisições. Quando você adquire um bem, seja um bem grande, como uma habitação, ou um bem menor, como um jogo de jantar, que lhe dá prazer à mesa. Comemorar os batismos das nossas crianças. O povo de Israel tinha um objetivo especial para comemorar. Tinha uma razão especial para comemorar e devia comemorar, e foi instituída essa comemoração chamada Páscoa, que era para ser comemorada todos os anos, no 14º dia do primeiro mês, ao pôr do sol. E o que era essa comemoração da Páscoa? A comemoração da Páscoa era lembrar da libertação, da noite em que eles saíram do Egito, na noite em que eles foram resgatados do Egito. E no livro de Deuteronômio nós encontramos o Senhor lembrando o povo disso. Veja Deuteronômio 26:8. O Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais, com milagres. Não era para esquecermos, era para comemorar todos os anos. Era para comemorar junto com a família. E assim se fazia, essa era uma comemoração familiar. E depois passou a ser feita no templo. Mas inicialmente era uma comemoração nos lares, nas famílias. O profeta Miqueias também fala sobre essa comemoração. Miqueias 6, verso 4. Pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão. Veja, irmãos, eram recorrentes as citações dos profetas para lembrar, para comemorar da libertação. Agora, no Novo Testamento, o autor de Hebreus, no capítulo 11, no verso 29, diz assim: pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Era para lembrar, e os hebreus, no livro de Hebreus, agora estavam sendo lembrados novamente, de que pela fé, então o povo atravessou o Mar Vermelho. Comemorações. Lembram-se de que vocês foram escravos no Egito. Os 10 mandamentos narrados em Deuteronômio, ou seja, a repetição dos mandamentos, e são os mesmos 10 mandamentos de Êxodo 20, lá em Deuteronômio 15, quando fala do mandamento do sábado, diz da seguinte maneira: lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor te ordenou que guardasse o sábado. Qual era a razão que essa segunda leitura da lei, ou essa segunda edição da lei, estava dando para guardar o sábado? A libertação do Egito. Veja, era um lembrar do sábado da libertação, lembrar do sábado da salvação. No livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 11, a gente vê qual era a outra razão. E essa normalmente é que nós estamos mais identificados, né? Em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. Mas o 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O mandamento do sábado, em Êxodo 20, começa lá no verso 8, diz assim: lembra-te do dia do sábado. Em Deuteronômio 15, Deuteronômio 5, verso 15, também diz assim: lembra-te
Lembra-te de que foste escravo. Em Êxodo aponta para a criação e em Deuteronômio aponta para a redenção. Os dois motivos para que nos lembremos do sábado. O sábado, portanto, irmãos, lembra que somos criaturas de Deus e lembra também que somos libertados por Deus. Quem é que criou esse mundo, irmãos? Nós vemos lá em João, ainda vamos ver nessa lição. O Senhor Jesus criou tudo. Nada do que foi feito, tudo que foi feito por Ele. E o Senhor Jesus também é que nos resgata. Nós devemos lembrar das bênçãos, irmãos. Pode ter esse propósito. Lembre das bênçãos domésticas, das bênçãos da sua família. Nós devemos relatar as bênçãos. Quando nos lembramos das bênçãos, irmãos, nós aumentamos a nossa fé, nós aumentamos a nossa esperança. Há um texto clássico da senhora White que diz que nós não tememos que temer nada no futuro, a menos que nos esqueçamos do que foi feito no passado, das bênçãos de Deus no passado. Lembrarmos do que Deus tem nos feito. Quando eu estava estudando essa lição, irmãos, preparando este vídeo, eu lembrei de um hino que cantávamos, um hino do Inário Adventista. É uma pena que não cantamos tantas vezes mais os hinos do Inário Adventista. Hoje temos músicas novas, bonitas também, inspiradas. Mas temos aquelas músicas antigas, os hinos antigos. E havia um hino lá, há um hino no Inário Adventista, o hino 244. Os mais antigos vão lembrar. O hino chama Conta as Bênçãos. E o hino incentiva os crentes a, nos momentos de aflição, a contarem as bênçãos, lembrarem das bênçãos, comemorar as bênçãos. E eu separei aqui, irmãos, o coro deste hino para lembrar com vocês. Eu até gostaria de cantá-lo, mas não ia ser boa coisa, não ia dar certo. E eu vou ler para vocês, então, como é esse coro. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Você já foi escravo do pecado. Nós fomos escravos do pecado. O Senhor Jesus nos libertou. Vamos nos lembrar, vamos comemorar. Lembre-se do dia do teu batismo. Lembre-te do dia que você decidiu-se por aceitar ao Senhor Jesus. Conta as bênçãos. Conta as bênçãos, porque a tua vida vai ser muito mais feliz. Ao povo de Israel, era chamado para lembrar-se da libertação do Egito. A nós é chamado para nos lembrar da libertação do pecado, por conta do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, eu quero dizer para vocês, vá buscar o seu inário antigo, leia o hino todo. Se você tem um CD que tem esse hino, escute esse hino. Hino 244, conta as bênçãos. Conta as bênçãos e você vai ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez por mim, quanto Deus já fez pela igreja, quanto Deus já fez para a igreja. Quanto Deus já fez para cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um de nós e que a gente aprenda. Ou, não que a gente aprenda, que a gente relembre em contar as bênçãos, as grandes bênçãos que Deus tem dado para cada um de nós.